que são modelos em economia e finanças? Modelos, de uma forma geral, na ciência, eles são utilizados para a gente tentar explicar o que acontece na realidade. Eles são uma tentativa de simplificação do que acontece no mundo ao nosso redor. Normalmente, esses modelos, exatamente por criarem esse tipo de simplificação, eles trazem consigo alguma limitação, algum erro que é inerente e é natural que exista em qualquer tipo de modelo, não só em economia, não só em finanças. Mas a gente pode ver que os modelos são utilizados de uma forma geral na ciência. Se a gente for pensar na física, por exemplo, as leis de Newton são um modelo para explicar um comportamento da física. Assim como a teoria de Einstein da relatividade também é um modelo criado para explicar o que acontece na realidade. Ou seja, a prática de modelagem ela é uma técnica utilizada em todos os ramos da ciência. Agora, como eu estava comentando, os modelos trazem consigo algum tipo de limitação. A gente não vai encontrar nenhum tipo de modelo que explique a realidade em 100%. A gente tem que ter a consciência disso, de que os modelos eles trazem consigo uma carga, um erro residual que é inerente, que é natural que qualquer tipo de modelo tenha mesmo. Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Quando a gente constrói esses modelos, a gente tem a possibilidade de entender o que acontece na realidade ao nosso redor. E assim surgem todas as teorias que a gente vai ver na economia, em finanças, elas vêm geralmente por meio de algum tipo de modelagem que é uma maneira de olhar a realidade que está ao nosso redor. O que são modelos em economia e finanças? Modelos, de uma forma geral, na ciência, eles são utilizados para a gente tentar explicar o que acontece na realidade. Eles são uma tentativa de simplificação do que acontece no mundo ao nosso redor. Normalmente, esses modelos, exatamente por criarem esse tipo de simplificação, eles trazem consigo alguma limitação, algum erro que é inerente e é natural que exista em qualquer tipo de modelo, não só em economia, não só em finanças. Mas a gente pode ver que os modelos são utilizados de uma forma geral na ciência. Se a gente for pensar na física, por exemplo, as leis de Newton são um modelo para explicar um comportamento da física. Assim como a teoria de Einstein da relatividade também é um modelo criado para explicar o que acontece na realidade. Ou seja, a prática de modelagem ela é uma técnica utilizada em todos os ramos da ciência. Agora, como eu estava comentando, os modelos trazem consigo algum tipo de limitação. A gente não vai encontrar nenhum tipo de modelo que explique a realidade em 100%. A gente tem que ter a consciência disso, de que os modelos eles trazem consigo uma carga, um erro residual que é inerente, que é natural que qualquer tipo de modelo tenha mesmo. Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Quando a gente constrói esses modelos, a gente tem a possibilidade de entender o que acontece na realidade ao nosso redor. E assim surgem todas as teorias que a gente vai ver na economia, em finanças, elas vêm geralmente por meio de algum tipo de modelagem que é uma maneira de olhar a realidade que está ao nosso redor. O que são modelos em economia e finanças? Modelos, de uma forma geral, na ciência, eles são utilizados para a gente tentar explicar o que acontece na realidade. Eles são uma tentativa de simplificação do que acontece
no mundo ao nosso redor. Normalmente esses modelos, exatamente por criarem esse tipo de simplificação, eles trazem consigo alguma limitação, algum erro que é inerente e é natural que exista em qualquer tipo de modelo, não só em economia, não só em finanças. Mas a gente pode ver que os modelos são utilizados de uma forma geral na ciência. Se a gente for pensar na física, por exemplo, as leis de Newton são um modelo para explicar um comportamento da física. Assim como a teoria de Einstein da relatividade também é um modelo criado para explicar o que acontece na realidade. Ou seja, a prática de modelagem ela é uma técnica utilizada em todos os ramos da ciência. Agora, como eu estava comentando, os modelos trazem consigo algum tipo de limitação. A gente não vai encontrar nenhum tipo de modelo que explique a realidade em 100%. A gente tem que ter a consciência disso, de que os modelos eles trazem consigo uma carga, um erro residual que é inerente, que é natural que qualquer tipo de modelo tenha mesmo. Mas isso não quer dizer que eles sejam ruins, muito pelo contrário. Quando a gente constrói esses modelos, a gente tem a possibilidade de entender o que acontece na realidade ao nosso redor. E assim surgem todas as teorias que a gente vai ver na economia, em finanças, elas vêm geralmente por meio de algum tipo de modelagem que é uma maneira de olhar a realidade que está ao nosso redor.